Paz, meus queridos irmãos e amigos, vamos falar sobre Deus. Estou trazendo mais um vídeo para vocês para comentar sobre um assunto que tem tomado muito aí as redes sociais, as mídias, desde a declaração do presidente em relação à cristofobia, tá? E eu queria trazer para vocês uma visão bíblica, né, acerca deste assunto. Quer conferir? Mas antes, eu vou pedir uma grande ajuda dos irmãos e dos amigos que acompanham o canal Vamos Falar Sobre Deus, de se inscrever no canal, no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal. E compartilhar os vídeos, tá? Para que mais pessoas possam ser abençoadas e assim a gente possa crescer como família. Cristofobia. Você já deve ter escutado falar sobre esse assunto, né? Em um momento ou outro aí, esse assunto tomou bastante proporções, né? Grandes proporções aí dentro da mídia. E recentemente, isso tem mexido com a mente, né? E resultado, as ações de muitos cristãos, tá? Mas isso aí, cristofobia, é novidade? Não é novidade, né? Só mudou-se o termo, né? Isso indo nessa onda da famosa lacração, né? Então veio aí esse novo termo, a cristofobia. O que seria a cristofobia, né? De uma forma velada ou não, a perseguição aos cristãos, sendo de forma psicológica ou física, causando algum tipo de dano ao cristão, né? Isso por determinados grupos que têm aversão, né? Que tem essa, vamos dizer assim, inimizade com o povo de Deus. Amém? Mas acerca da cristofobia, né? Que é um termo bastante, se a gente for pensar, um termo ideológico, né? Porque hoje a gente tem determinados grupos que se utilizam talvez de uma forçação de algumas fraquezas, tá? Não falando a um determinado grupo, mas como nós temos hoje diversas frentes, né, dessas fobias, então esse grupo determinado, ao sentir-se lesado por algum tipo de opinião, muitas vezes legítima, tá? Em questão de agressões, muitas vezes legítima, mas outras vezes simplesmente por não concordar com suas ideologias, né? E aí cria-se esse termo de tudo é fóbico, né? Tudo é fóbico. Mas, gente, dentro de uma visão bíblica, qual que é a resposta que Jesus nos orientou? O que Jesus orienta ao cristão em relação a esse tipo de perseguição? Seria, num primeiro ponto, talvez, se fragilizar, como se isso já não nos fosse predito? Será? Ou talvez nós respondermos como uma defesa ideológica. Então, assim, existe esses pontos que a própria cultura, né, as próprias ideologias vieram trazer acerca de diversos assuntos. Então eu te digo, nenhum nem outro. Ou talvez se você pensou num terceiro ponto que não se relacione com as escrituras, também não é esse ponto. Mas então como que nós devemos nos relacionar? Como que nós devemos responder a esse tipo de atitude? Vamos primeiramente, para a gente usar como base, tá, nas escrituras, um texto que vai estar lá em João 15, tá, no livro de João, capítulo 15, versículo 18 ao 25. Acompanhe comigo. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim, o próprio Cristo. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. É o próprio Cristo falando. Tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, do nome de Cristo, gente, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado.
Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles haviam odiar a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Então Cristo, nesse texto, fala que odiaram-no sem razão, é aquele que odeia ele, odeia seu Pai. Então, como a própria palavra nos ensina que nós somos um com Cristo, que somos um com Ele, que somos um corpo, aquele que odeia o povo cristão automaticamente odeia o Pai, porque não conhecem aquele que o enviou. Vamos a mais um texto que vai encorpar essa questão da nossa base referente à resposta do cristão a esse tipo de atitude. Esse texto vai estar lá em João 16, do versículo 1 ao 4. Acompanhem comigo. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo que, quando quem os matar pensará que estará prestando culto a Deus, tá? Também é uma questão, pode ser até de fanatismo, né, em algumas religiões. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Aí já reforça essa questão de não conhecer ao Pai. Agora esse ponto importante. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Então, assim, Cristo ele já traz uma luz, já nesse começo desses textos, acerca de como nos relacionarmos com isso. Pois nós já deveríamos estar preparados e não buscar os nossos direitos, né? Logicamente, gente, que eu tô deixando aqui esse ponto esclarecido, porque assim, existem direitos humanos, existem várias questões que preservam a identidade do ser humano. Porém, existem coisas que já estavam preditas por Jesus. E isso não deveria, de forma alguma, nos escandalizar. Porque nós não somos o povo de Deus, nós somos de Cristo. E nós já sabíamos, o próprio Jesus já nos orientou. Esses e outros milhares de textos que vão trazer à luz esse entendimento sobre perseguições aos cristãos, né? E esse termo cristofobia foi trazido agora, é um termo talvez moderno, algo moderno em relação à perseguição que o cristão sofre, né? Diariamente, seja de zombaria, seja em outras diversas questões. E porque quando nós buscamos os nossos direitos, qual é a mensagem que nós estamos passando? Que Jesus não se fez justiça por nós, né? Talvez quando nós sentimos-nos ofendidos em relação às perseguições, tá? Nós estamos invalidando ou até mesmo tornando Jesus mentiroso, certo? Porque Jesus já predisse isso. Mas nós vamos chegar ao ponto ali dessa mensagem de entender o porquê que nós faríamos Jesus mentiroso em relação a isso. E quando nós pensamos acerca de perseguição, vamos dar um exemplo que é um exemplo gritante da Bíblia, que é o açoitado Paulo. Talvez ninguém tenha escutado esse termo porque isso me veio em mente, o Espírito Santo ministrou no meu coração, e uma das características de Paulo é que eu percebi que ele é o açoitado Paulo. Até Paulo diz que em relação a receber açoites ele foi quase unânime, né, nas escrituras. Mesmo nessa perseguição que Paulo recebeu, a gente consegue identificar nas escrituras Paulo buscando seus direitos, porque foi perseguido, porque foi açoitado, né, porque foi banalizado, porque foi marginalizado. A gente vê esse tipo de atitude de Paulo. Por que eu digo Paulo, né? Já citei Cristo aqui como uma mensagem base a nosso entendimento. Estou citando Paulo porque Paulo é um dos grandes... Paulo, na verdade, é o apóstolo dos gentios. Paulo é o apóstolo que mais escreveu cartas, né? Paulo tem uma grande relevância nas escrituras, e usando ele como embasamento, como exemplo, nos traz concretização disso que estamos falando. Então Paulo ele não preferiu buscar seus direitos. E o que ele fez? Né? Ele buscou o que, gente? A causa de Cristo. Ele buscou o prêmio da soberana vocação. Né? Paulo não estava preocupado com defender sua ideologia. Paulo ele estava preocupado em apresentar Cristo.
Paulo ele não queria paz, Paulo ele não queria acabar com as perseguições se isso fosse custar o valor de Cristo na vida dele. Paulo olhava para Cristo, ele não olhava para as perseguições. Então a gente tem que começar a ter esse entendimento acerca de várias coisas. Logicamente, como eu repito, gente, não abre espaço para violência contra o cristão, né? Na verdade, assim, conforme o tempo vai avançando, a gente vai ver um agravamento das perseguições. Mas hoje nós temos leis humanas, lei dos homens, que nos previnem, né? Previnem a nossa integridade física, psicológica de várias situações. Porém, o que eu quero colocar aqui é que existe muitos exageros, né? Nós não podemos fragilizar o evangelho, não podemos criar um evangelho floco de neve, né? Um evangelho fraco, um evangelho sensível. Não sensível em questão de sensibilidade às pessoas, mas sensível no ponto de ser abalado por qualquer perseguição. Falando sobre perseguição ainda, nós temos um dos grandes exemplos da Bíblia, né, sobre os heróis da fé. Lá em Hebreus 11, né? Lá em Hebreus 11 nós temos a galeria dos heróis da fé, né? Hebreus 11 é o capítulo que fala muito sobre a fé. E falando sobre os heróis da fé, o que nós percebemos, né, num dos pontos do texto, que diz que o mundo não era digno deles. Por que o mundo não era digno deles? Porque o mundo não é digno de Cristo. Então o mundo não compreende quem é o Pai, logo não compreende quem é o Filho, logo não compreende quem são os filhos, né? Então os filhos, por questões proféticas, tá, sofrerão perseguições. A gente pode perceber, gente, que aqueles que se aprofundam mais, né, no amor de Deus, aqueles que mergulham mais na palavra do Senhor, aqueles que buscam mais viver em santidade, uma vida reta e justa diante do Senhor, sofrem perseguições, né? No Brasil nós não chegamos ainda à perseguição de sangue, né? A perseguição de martírio, tá? Mas nós temos outras perseguições que são veladas, tá? Mas Cristo já nos predisse. Então, diante disso, o que nós entendemos? O mundo não nos honrará por sermos cristãos. Não espere honrarias, não espere glorificação, não espere as melhores reações, tá? Não espere glória, não espere pódio, não espere prêmios por isso, tá? Em relação ao mundo. Não, os próprios heróis da fé fala sobre vários personagens que preferiram, né, se render ao amor de Cristo, preferiram continuar na caminhada com o Senhor do que muitas vezes ganhar honrarias, do que ganhar valores, do que terem títulos, né? O próprio Paulo, né, citando acerca de seu conhecimento e de sua bagagem, né, legalista, ele falou que por mais que aquilo fosse valioso aos olhos do mundo, ele preferiu ter tudo como perda, né? Ele considerou tudo como esterco para ganhar a Cristo. Então tá nessa hora da gente começar a olhar mais para o Senhor do que por aquilo que o mundo vai nos oferecer por sermos cristãos, né, meus queridos? E como eu falei, nós não devemos rir, né, da perseguição. Não é um fato agradável, isso nós sabemos, né? Por amor de muitos, Cristo não experimentou fatos agradáveis. Por amor de muitos, os apóstolos e santos profetas da Bíblia não experimentaram situações agradáveis, porém, eles tinham um foco, um alvo, que era Cristo. E não somente, né, a Cristo, mas o povo de Cristo. Então toda perseguição que um santo de Deus suporta, primeiramente ele tem o fator de glorificar a Deus, né, honrar a Cristo, amando o seu nome, e deixar um legado para a próxima geração. Então, trata-se de honrarmos o primeiro e segundo mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, então minha glória e meu louvor são para o Senhor e para Jesus Cristo. Amar meu próximo como a mim mesmo, a ponto de me sacrificar por ele, para que ele possa ter o conhecimento de Cristo. Amém? Mas nós não devemos rir da perseguição, não podemos chegar ao extremo, sabe? Mas nos regozijar
nos alegrarmos, tá? Rir com um sentido sádico é diferente da alegria. Mas assim, esse talvez seja um ponto que seja difícil para algumas pessoas entenderem. Por que que eu vou me regozijar de algo que é ruim, né? O regozijo não é por causa da perseguição, mas porque estamos ganhando a Cristo. Então o fato de ganharmos a Cristo deve se sobressair em totalidade daquilo que nós sofremos de perseguição na terra. Então se eu não mensuro o valor da perseguição como sendo resultado do próprio Cristo, realmente eu vou sofrer com essa perseguição, né? Então quando eu volto os meus olhos para Cristo, aí sim eu me regozijo nele. Mas aí, Rodrigo, onde está na Bíblia isso, né? Vamos lá para o seguinte, para o texto de Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados, ou seja, felizes, os perseguidos por causa da justiça. O próprio Senhor Jesus Cristo é a nossa justiça, Deus é a nossa justiça. Então, felizes aqueles que são perseguidos em relação à justiça. Por quê? Pois deles é o reino dos céus. Gente, se o reino dos céus, tá, não for motivo de regozijo para o cristão, sinceramente, eu acho que você deve buscar seu direito. Eu acho que você deve realmente reclamar da cristofobia. Eu acho que você deve realmente buscar seus direitos na terra. Porque quando falamos de reino dos céus, a gente não fala de um castelo, a gente fala do próprio Deus, a gente fala do próprio Senhor. O reino é o Senhor, né? O reino, a sua plenitude é Cristo. Então, se nós não formos felizes nas perseguições por causa de Cristo, aí larga os bets, como diria, né? Larga os bets, porque eu acho que o prêmio da soberana vocação não há nada que se compare, né? A gente tem que realinhar nossos pensamentos. Então aí está a nossa base para a gente se regozijar quando há certas perseguições, né? Como eu falei, no nosso país a gente não tem uma perseguição de sangue, mas de outras formas, então a gente tem que se alegrar quando a causa for Cristo. Que fique bem claro, né? Porque tem algumas pessoas que entendem a perseguição de outra forma, né? Porque minha situação financeira, minha situação social, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Não é esse ponto. É perseguição em relação a Cristo. Quando a Bíblia fala sobre perseguição, sobre humilhação, né? Quando fala que aqueles que se humilharem serão exaltados, é tudo em Cristo, tá? Tem muito um problema de entendimento aí, que é toda e qualquer situação de sofrimento. Não, é em Cristo, tá? Mas isso é um ponto só para um parêntese, né, dentro da mensagem em si.